Oi, neste vídeo eu vou continuar bordando a ursinha. Se você perdeu o primeiro vídeo, vou deixar o link na descrição deste vídeo. Me siga nas redes sociais, os links estão todos na descrição. Agora eu vou usar um tom de bege, que o meu é esse 368, e vou começar a preencher dentro da ursinha. Eu vou vir aqui, ó, de cima para baixo, passo dentro do lacinho e puxo para a minha direita, de cima para baixo, de cima para baixo. Fechei os dois pontinhos aqui. Aqui, ó, é o olhinho, então agora eu vou de baixo para cima para a minha esquerda e faço esses 3 pontinhos aqui, de baixo para cima. Agora eu volto para a minha direita, só que eu já vou mudar o sentido da agulha, fechar esse ponto, eu já vou descer aqui, ó, na próxima carreira, de cima para baixo, puxo, então eu vou fazer para a minha direita, de cima para baixo, 1, para a minha direita, de cima para baixo, 2, são 3 pontos. E aqui, ó, no terceiro ponto, eu já vou de baixo para cima, para fazer essa parte aqui, ó. Primeiro eu faço essa carreira entre os olhos, que são 3 pontos, de cima para baixo, para a direita, 3. Aqui vai ficar o outro olhinho. Agora eu vou de cima para baixo, para a esquerda. Faço 1 e faço 2. Viro a minha agulha e vou para a carreira de cima, de baixo para cima, já fechei esse ponto. Já aproveitar que minha agulha tá aqui, ó, vou fechar esses dois, de cima para baixo, fecho esse, faço esse, de cima para baixo, faço esse. Agora já volto fechando ele para a minha esquerda, de cima para baixo, de cima para baixo. E vou continuar aqui, ó, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. Agora aqui já posso fazer a parte da orelhinha. Nessa carreira de cima para baixo, de cima para baixo e de cima para baixo. Já posso fechar esses pontos, volto para a minha esquerda, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Saí aqui na carreira de baixo, viro a minha agulha e vou de baixo para cima, para a direita, 1, 2, e no terceiro já viro a minha agulha, que eu vou de cima para baixo na carreira de baixo. Então, já fechei aqui e já fechei aqui. Esses eu só fui. Agora, nessa carreira de baixo, eu vou fazer reto até chegar aqui. Então, vou fazer cima para baixo, para a esquerda. Cinco pontos. Esse ponto vai ser fechado quando eu fizer essa outra parte. Então, eu vou fechar esse. Aqui, ó, é o olhinho. E agora eu vou para a carreira de baixo para cima, faço esses 3 pontos para a minha direita. Agora eu viro a minha agulha, porque eu vou para a carreira de baixo e fecho um ponto aqui, ó. Esse está fechado. Agora eu continuo para a minha esquerda e vou de cima para baixo, fazendo todos os pontos dessa carreira. Seis. Agora eu vou fechar esse ponto, vou para a carreira de baixo,
aqui vai estar o focinho. Vou vir aqui, ó, nessa carreira, de baixo para cima, para a esquerda, 1. De baixo para cima, para a esquerda, 2. De baixo para cima, para a esquerda, 3. Minha linha está acabando, então eu deixo ela no avesso para fazer o arremate. Colocar outro fio, parei aqui, agora eu vou vir neste, de cima para baixo, puxo, passo por dentro do laço e continuo de cima para baixo, saio aqui na carreira de baixo e já vou continuar na carreira de baixo. Vou começar a preencher essa carreira de baixo para cima para a minha direita. Cheguei no último ponto, agora eu vou voltar fechando os pontos. Volto de baixo para cima, só que agora para a minha esquerda. Cheguei no último ponto da carreira, ó. Viro a minha agulha, vou para a carreira de cima. Esse já está feito, então vou para esse. De cima para baixo. Faço esses 3 pontos. Aqui vai estar o focinho. Então, agora eu viro a minha agulha, vou de baixo para cima na carreira de cima e puxo para a direita. Continuo de baixo para cima, fazendo esses 4 pontos aqui e o 4º ponto. Agora, eu volto fechando esses pontos de baixo para cima para a minha esquerda. 3. No 4º ponto, viro a agulha, porque eu vou para a carreira de baixo. E a posição é de cima para baixo. Puxo. Agora, de cima para baixo. Para a direita, 4 pontos. E 4. Agora, eu vou voltar fechando esses pontos que eu fiz. De cima para baixo, para a minha esquerda. Agora, eu vou virar minha agulha, vou de baixo para cima na próxima carreira. E vou continuar agora para a minha direita, de baixo para cima, fechando esses 4 pontos. Agora, aqui, ó, esse já está fechado, vou continuar essa carreira. Então, nessa carreira, vou de cima para baixo, fechando esses pontos aqui. No último, viro a agulha, vou de baixo para cima, fecho esses 2 do lado do olho. Agora, eu vou para a minha direita, de cima para baixo. No último ponto, eu vou para a carreira de cima e de baixo para cima. Agora, vou para a esquerda, de baixo para cima. Minha linha está acabando, então eu deixo ela no avesso para fazer o arremate.
corto, coloquei outro fio na agulha, vou de baixo para cima, puxo e passo por dentro do lacinho. Já tem meio ponto feito. Então, agora, o próximo ponto é assim. Então, eu já tenho que pensar na carreira de baixo e faço esse movimento. De cima para baixo. Então, ele fechou aquele ponto lá. Continuo nessa carreira de baixo, de cima para baixo. E puxo. Vou agora na carreira de baixo para cima e fecho esse ponto do lado do olho. 1, 2. Agora o próximo ponto, viro a agulha, vou vir de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Continuo de cima para baixo, para a esquerda. De cima para baixo, viro a agulha e agora eu vou de baixo para cima na próxima carreira. E faço esses 2 pontos, de baixo para cima, de baixo para cima. Já na próxima carreira, viro a agulha, vou de cima para baixo, fazendo este ponto e agora aqui, ó, que é o último, deixo lá atrás e arremato a linha. Com a carinha já com os pontos todos finalizados, eu posso fazer os olhinhos e o focinho. Com a agulha de cima para baixo, neste buraquinho aqui, ó, embaixo do laço, de cima para baixo, puxo, deixo o lacinho, passo por dentro a agulha e puxo. Vou para o meu lado direito, de cima para baixo e puxo, fiz meio ponto. Agora eu volto para a minha esquerda, de cima para baixo e puxo. Fiz o olhinho. Agora aqui está o focinho e aqui está o outro olhinho. Tem 2 formas. Você pode arrematar essa linha e fazer um por um, ou passar por trás dos fios aqui. Eu prefiro passar por trás. Para isso, então você vira para frente, marca aqui onde você quer, ó, com a agulha. Eu quero fazer esse olhinho. Então eu marco aqui, viro meu trabalho, coloco meu dedo em cima da onde eu quero e vou conduzindo a minha linha, ó, por debaixo dessas linhas. Agora eu vou passar aqui, ó, debaixo dessa linha, deste etamine e desta linha, sem passar só onde tem esse etamine na vertical. Passo aqui, puxo, aqui não pode, então eu vou neste, eu já saí onde eu quero, puxo, vai ficar assim. Então, eu vou vir aqui, ó, para a direita, de cima para baixo, puxo, e para a esquerda, de cima, deixo lá atrás. Vou marcar onde é o focinho e vou caminhar com a minha linha até o focinho. Para isso, eu vou voltar aqui, que já está feito. Puxo. Aqui, vamos ver. Isto mesmo, ó, certinho o buraquinho do focinho. Então, eu passo de baixo para cima, puxo, e agora para a minha direita, formando um X e terminando o focinho. E vou arrematar. Agora, eu vou voltar neste ponto aqui, ó, fazer meu nó.
Agora eu vou passar por debaixo desses daqui. Puxo bem. Agora por debaixo desses daqui. E pronto. Corto. E assim ficou o avesso. Agora vamos pro corpinho. Vou começar o corpinho aqui, ó. Neste ponto, de cima para baixo. Puxo até ficar um laço. Passo por dentro e puxo. Agora aqui, de cima para baixo. Já vou voltar aqui, ó, para minha esquerda, de cima para baixo, fechando este ponto e já fazendo este ponto dessa carreira aqui, ó. Eu já faço ele e já vou pro de baixo, também de cima para baixo. E puxo. Então, já fiz esse. Agora, eu vou continuar aqui, de cima para baixo, fazendo esses pontos para a minha esquerda. São 4. No quarto ponto, eu já vou de baixo para cima, na carreira de cima. Para a direita, de baixo para cima. Dois pontos. Agora, volto para a esquerda, fechando um ponto, de baixo para cima, viro a agulha e vou de cima para baixo, na carreira de baixo, e fecho aqui os pontos para a direita. 2, 3. Aí, agora, para a minha direita, eu vou passar aqui, ó, neste ponto e saio aqui, por trás dele. E puxo, já fiz meio ponto aqui. Agora, eu vou continuar aqui embaixo, ó. De baixo para cima. Já vou fazer esses pontos aqui, ó, esses 3, de cima para baixo. 1, 2 e o terceiro. Já vou finalizar eles, continuando de cima para baixo, só que agora para a minha direita. De cima para baixo e de cima para baixo. Já saí na carreira de baixo, então vou continuar fazendo ela de baixo para cima para a minha esquerda. Tirar a linha daqui que ela passou por dentro. Aqui, na hora de fazer o último ponto, eu viro a minha agulha e na carreira de baixo vou de cima para baixo, para a minha direita. Aqui, olha, já saí na carreira de baixo, então vou fazer esse ponto de baixo para cima para a minha direita e já volto fechando ele de baixo para cima para a minha esquerda e continuo para a minha esquerda de baixo para cima, fazendo os pontos dessa última carreira aqui da patinha. Agora eu já volto para a minha direita fechando esses pontos, ainda de baixo para cima. Já saio aqui, ó, na carreira de cima. Na carreira de cima, eu vou fazer de cima para baixo, para a minha esquerda. No último ponto, viro a agulha e vou de baixo para cima na próxima carreira, para a minha direita.
a minha linha está acabando. Fecho esse último, já paro lá atrás para arrematar novamente a linha. Coloquei a linha na agulha. Agora, o próximo ponto, que é aqui, eu vou de baixo para cima e puxo até ficar um laço. Introduzo o fio e puxo. O ponto tá de assim, então eu vou fazer ele para minha esquerda, de baixo para cima e puxo. Esses pontos já estão feitos, então eu vou de baixo para cima, já saindo na carreira de cima, para a minha direita, puxo. Agora eu vou de cima para baixo, para a minha direita, já saindo nessa carreira aqui, ó. E puxo. Coloco a minha agulha, minha linha para cá, porque eu vou fazer esses. Então, eu vou de baixo para cima e puxo. Agora, vou fazer essa carreira toda de baixo para cima. Chego aqui, ó, no último ponto, de baixo para cima, mas eu já vou sair aqui, ó, no ombro da ursinha. Viro a minha agulha, vou de cima para baixo, já saindo na próxima carreira. Agora, eu vou entrar aqui, ó, neste ponto, já saindo na carreira de baixo e puxo. Agora, vou para a minha direita, de cima para baixo, no bracinho. No último ponto, eu viro a agulha, vou de baixo para cima e puxo. Agora, vou para a minha esquerda, de baixo para cima e mais um ponto de baixo para cima. Agora, eu vou fechar esse ponto de baixo para cima, para a direita. Eu viro a agulha e vou de cima para baixo, já saindo na carreira de baixo e puxo. Agora, vou de cima para baixo, 1, 2 e 3. Não faço esse ponto, faço esse daqui. De baixo para cima, puxo, finalizo esse, ó, de baixo para cima e puxo. Agora, finalizo esse, ó, de baixo para cima, já saindo aqui, puxo. Tem que fechar até aquele, ó, de baixo para cima, aqui, para a esquerda, puxo, viro a agulha, vou de cima para baixo, no ombro, puxo. Agora, vou fechando esses pontos, de baixo para cima, só que para a esquerda. Na hora de fazer o último ponto, viro a minha agulha e vou de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Agora, continuo para a minha direita, de cima para baixo. Agora, eu já vou voltar fechando esses pontos, de cima para baixo, para a esquerda.
E aqui é o último. Minha linha está acabando, então eu deixo ela no avesso para fazer o arremate. Coloco outro fio na agulha e agora eu vou para a próxima carreira. De cima para baixo, passo aqui por dentro e continuo de cima para baixo para a minha direita. Terminei a carreira, vou voltar, fechando os pontos de cima para baixo, só que agora para a esquerda. Já para a próxima carreira, vou de baixo para cima, para a direita novamente. E volto para a esquerda, de baixo para cima. Agora, viro a minha agulha e vou de cima para baixo, puxo para a esquerda. Agora, eu vou para a direita, de cima para baixo. E continuo agora para a esquerda, de cima para baixo, fechando os pontos. Fecho esse último, já paro lá atrás para arrematar novamente. Passo aqui de cima para baixo. Passo por dentro do lacinho. Passo aqui de cima para baixo para a minha direita e vou fazer essa carreira. Agora, cheguei nesse último ponto aqui, ó, eu vou fazer ele e já saio aqui na parte da patinha, ó, passando de baixo para cima para fazer esse desenho da pata, ó. Agora, vou de baixo para cima para a minha direita. Já saio aqui na carreira de cima, viro a agulha. Vou de cima para baixo para a minha esquerda. Finalizo esse ponto, ó. Passo de baixo para cima na próxima carreira, finalizando aqui. Agora, vou de baixo para cima para a minha direita. Já estou na carreira de cima, então eu vou de cima para baixo para a minha esquerda. Agora, eu vou fechar esses pontos de cima para baixo para a direita. Já saí na carreira de baixo, mudo a minha agulha de posição, vou de baixo para cima para a esquerda, fechando todos os pontos dessa carreira. No último ponto, eu vou de cima para baixo, já saindo neste ponto aqui que já está feito, e puxo. Agora, eu vou para a minha direita,
de cima para baixo. Aqui ficou um ponto sem fazer, agora eu vou fazer ele. Então, continuo de cima para baixo, para a direita, e volto fechando de cima para baixo, para a esquerda. Já saí na carreira de baixo, então eu vou agora de baixo para cima, para a esquerda, fechando esses pontos. Aqui, olha, meu último ponto já saiu na carreira da barriguinha da ursinha. Então, eu vou de cima para baixo, já fecho esses pontos, de cima para baixo para a esquerda. Agora, eu vou para a carreira de baixo, que é a última carreira a ser feita. Ó. Viro a agulha, vou de baixo para cima, para a direita. Agora, eu volto, ainda de baixo para cima, para a esquerda, fechando esses pontos. Aí, aqui, ó, eu já saio na carreira de cima, que é onde eu tinha começado. Então, eu viro a minha agulha, vou aqui, ó, aonde falta para fechar o X, saindo no avesso com a agulha e terminando já a ursinha, ó. Todos os pontos estão feitos. Então, eu viro para o meu avesso e vou fazer o arremate. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.